Sua presença aqui, Senhor. Agora usa, Senhor, essa sua serva para passar para nós aqui, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir essa noite, Senhor. Que seja tudo hoje para honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Salve a igreja novamente para a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero deixar claro aqui para os irmãos que eu não sou pregadora, não sou pregadora. Ela fala de Jesus. Mas eu amo a palavra do Senhor. E eu sei que o Senhor pode usar, assim como o texto que Ele me deu para trazer aqui essa noite, Ele pode usar o menor da casa também para falar, porque a palavra é dele, não é nossa, então é Ele que faz a obra, amém? Depois da irmã Pedro fica muito difícil. Mas glória a Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração fica em Zacarias 4. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Diz assim: E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: Que vês? E eu disse: Olho e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: Não sabes tu o que é isso? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondendo-me, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-eis a uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ele. E a palavra do Senhor novamente veio a mim dizendo: As mãos de Zorobabel tenho lançado os alicerces dessa casa. Também as suas mãos acabarão, para que saibas que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses 7 se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Respondi mais, dizendo-lhe: Que são essas 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondeu-lhe outra vez, disse: Que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem o azeite dourado. E ele me falou dizendo: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. Então ele disse: Esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor por toda a terra. Amém? Glória a Deus. A Zacarias para encorajar Zorobabel. Ele foi responsável para reconstruir o templo. Depois de Nabucodonosor ter destruído o templo, né? Aí o rei Ciro, ele trouxe eles a liberdade, né? Para que Zorobabel pudesse reconstruir o templo. E assim como nós muitas vezes nos sentimos incapazes e somos incapazes, assim se sentiu Zorobabel, porque ele tinha uma missão muito difícil, que era de reconstruir um templo de um povo que estava no cativeiro, um povo que estava desanimado, sem esperança, um povo que não tinha mais força, eles estavam tristes, mas o Senhor fala para ele que não é por força nem por vontade, mas é pelo Espírito, nem por força nem por violência,
mas pelo Espírito Santo de Deus. E quantas vezes a gente não é chamado para restaurar nações, nem templos, mas o Senhor nos chama para reconstruir as nossas casas, as nossas famílias, o nosso casamento, o projeto que o Senhor colocou nas nossas mãos. Às vezes um ministério, um grupo de crianças, um grupo pequeno. Às vezes é um filho seu que está desviado. Às vezes é um marido que está fora da presença do Senhor. Mas o Senhor te chama como chamou Zorobabel. E ele fala, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então, quando a gente coloca o Espírito Santo de Deus na nossa frente e fala, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Ele toma a frente da sua situação. Ele te enche, Ele te dá sabedoria, Ele te capacita nessa noite. Quando o pastor me deu a oportunidade, eu falei, Senhor, como que eu vou trazer a palavra? Mas o Senhor falou, não é você, a palavra é minha, sou eu que faço. Não está em mim o poder de operar nada, mas é na palavra que o Senhor libera essa noite. Assim como o Senhor confirmou através dos louvores, através da irmã Favor, que tendo pouca força, você guardou a tua fé. Você sem conseguir, às vezes doente, eu passei essa semana inteira enferma, tomei muitas injeções, não estou bem de saúde, mas eu falei, Senhor, toda oportunidade que o Senhor me der, eu vou te glorificar, porque o Senhor merece, o Senhor é digno. Então, através dessa palavra, o Senhor está encorajando ao povo. Não desista da tua família, não desista dos teus filhos, não desista do teu casamento, não desista do ministério, embora pareça ser muito difícil. Às vezes é a grande maioria da parte das vezes, a gente vai chorando, a gente vai sofrendo, a gente recebe calúnia, a gente se sente fraco, a gente se sente incompetente. Mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus nos dá força. E a gente vai conseguindo, a gente vai caminhando, a gente vai continuando. Então a palavra que o Senhor tem colocado é para vocês não desanimar. Assim como o Senhor foi com Zorobabel, Ele foi com Josué também. Porque Josué, ele tinha uma missão muito difícil, ele tinha que substituir Moisés. Quem foi Moisés, gente? Josué teve essa missão, mas o Senhor falou para ele se esforçar, que o Senhor estaria com ele. Então, assim como o Senhor falou para eles, Ele fala para nós nessa noite. Não desista dos nossos sonhos, dos nossos planos. Coloca o Espírito Santo de Deus na frente. É tanta tribulação. Mas se você crer, falar, Senhor, a minha vida é tua, Senhor. O teu Espírito, Senhor, toma conta de mim. Me conduz, me dá sabedoria. Me dá graça, Senhor. Vai na frente da minha casa, dos meus filhos, do meu trabalho. Senhor, age, quebra as correntes, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor vai fazer o que a gente não pode fazer. A responsabilidade é dele, porque Ele nos chamou. E é Ele que envia o Espírito Santo para derramar azeite sobre as nossas cabeças. Porque se a gente não tiver azeite, as coisas não fluem. Se a gente não tiver a presença do Senhor, as coisas não fluem. E aqui no versículo 1, no 6, fala sobre depender do Espírito Santo. Porque a gente não vai conseguir com as nossas forças, mas a gente vai conseguir com as forças do Senhor. Aleluia. Essa é a primeira lição que o Senhor me deu através dessa palavra. A segunda é, não olha as circunstâncias. A gente vai ver muita montanha, a gente vai ver muito obstáculo, muita zombaria. Às vezes as pessoas riem da gente. Fala, meu Deus, por que todo dia? Porque você sempre está fazendo a mesma coisa. Mas o Senhor contempla. Ele conhece o teu coração. E o que você está fazendo está frutificando. Você pode não estar vendo hoje, você pode não estar percebendo. Mas lá para frente, essas crianças vão em lugares que a gente nunca vai alcançar. Eles vão fazer o que a gente não vai fazer. E é através da semente plantada. É da gente se posicionar e acreditar que o Senhor pode fazer. Em Salmos 30, em Mateus 17, 20. Diz assim: E Jesus lhe disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte,
passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Assim como ele fala dessa montanha que vai se tornar planície, ele não vai precisar subir, é assim que o Senhor vai fazer na nossa vida. Ele vai tirar os obstáculos. Ele vai tirar os obstáculos, Ele vai dar livramento. Quantos livramentos o Senhor me deu essa semana? Ontem eu tive uma visão, pastor, que eu tava dormindo, eu tomei injeção, fiquei muito ruim, eu dei um cochilo, e na hora que eu cochilei, eu vi eu atravessando a rua e um carro preto acertando em cheio. O carro e eu cheio de criança. Só que eu orei ali, repreendi e esqueci, aí fui ensaiar com as crianças. Quando eu estava subindo a minha rua para levar as crianças embora, do jeito que foi a visão, eu fui com um carro preto veio na lateral com tudo. Eu freiei, ele freou em cima. Na hora o Senhor me fez lembrar aquele sonho que Ele me mostrou e eu orei e repreendi. Então tudo que o inimigo levanta contra as nossas vidas, o Senhor dá livramento se a gente estiver buscando Ele em sinceridade, se a gente estiver fazendo com verdade. O Senhor dá livramento, Ele cuida de nós. E aqui também o que eu anotei é sobre quando ele fala assim: quem és tu, ó monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ei uma campina, que ele trará a pedra angular, com aclamação, graça a ela. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo... aqui está falando sobre uma pedra, né? Vamos supor que a gente vai construir uma casa. A gente tem que construir essa casa aqui inteira. E o primeiro tijolo que você for levantar, você apresenta ao Senhor. Pai, eu apresento, abençoa essa obra. Você só está vendo ali um pequeno começo. Você não tem condições nem de concluir, mas a partir da primeira provisão que o Senhor te dá, já agradeça. O primeiro alimento que você tiver, já agradeça. Se você estiver comendo um ovo na tua casa, agradeça ao Senhor. Se for um prato de arroz com tomate, agradeça ao Senhor nas mínimas coisas. Porque as coisas grandes só acontecem a partir das pequenas. Ninguém nasce grande. A gente não nasce grande, a gente nasce pequeno e vai aprendendo a caminhar, e o Senhor vai nos sustentando, e a gente vai crescendo em graça, crescendo em sabedoria. O Senhor vai dando ensinamento, vai te capacitando, coisas que você não sabia, o Espírito Santo começa a te mostrar. Quem não orava começa a orar, quem não dançava começa a dançar, quem não falava começa a falar, quem mentia, para de mentir, quem roubava, para de roubar. O Espírito Santo que nos transforma nessa noite, é o Espírito Santo que nos capacita. Então a gente tem que aprender a dar valor nas pequenas portas. É uma garagem, aqui é um povo, mas o Senhor está aqui no meio. O Espírito Santo está passando por aqui. Como a irmã disse, quantas vezes a gente vai numa igreja grande, um templo enorme, a gente não sente nada. A gente não sente, o povo não glorifica, não adora, não usa a boca para adorar o Senhor. E às vezes a gente está em um culto, às vezes a gente está na sala, às vezes a gente está na cozinha lavando a louça e desce uma glória de Deus tão grande. Você fala em línguas, você chora, você é renovada. É assim que o Senhor faz, é nas pequenas coisas, minhas irmãs. É nas pequenas coisas, é no você abençoar seu filho de noite. Senhor, cuida dele, cobre ele com o teu sangue. Guarda o meu marido, guarda, Senhor, a minha família. Abençoa os enfermos. É nos pequenos atos. É os pequenos atos que vai nos levar às coisas grandes do Senhor. Porque assim, quando o Senhor colocar as coisas grandes nas nossas mãos, a gente vai saber que foi Ele. Irmãos, a gente já passou por situações tão difíceis, eu e meu marido. E eu percebo assim, eu não sei que se com os irmãos é assim, mas com mensagem para você e falar assim: olha, eu tenho um sapato aqui, seu tamanho, do jeito que você queria. É nas coisas pequenas, meus irmãos. É você não ter alimento na tua casa e de repente chegar alguém, bater ali e entregar uma cesta básica. É nas coisas pequenas que o Senhor se revela. Porque o Senhor, como disse aqui no louvor, que Ele é tão grande, mas Ele habita em corações. Então é nas coisas pequenas que a gente tem que dar graças. Graças ao Senhor. A gente, como a irmã aqui disse, não devemos murmurar. Porque em Provérbios diz que o poder está
nas nossas palavras. Se a gente ficar só murmurando, reclamando, hoje mesmo é um dia que eu estava muito cansada, assim, por estar debilitada, mas eu falei, Senhor, quantas pessoas estão no hospital agora e queriam estar numa igreja? Quantas pessoas queriam estar adorando ao Senhor e estão entubadas? Hoje uma irmã me mandou mensagem, olha pelo meu sogro que está entubado. Vocês acham que ele não queria estar aqui glorificando a Deus? E a gente tem essa oportunidade e vai perder? Não vai, a gente vai glorificar, vai adorar. Obrigado, Senhor, por essa porta que o Senhor abriu. Obrigado por cada irmão que está aqui nessa noite, por cada criança, por eu ter conhecido essas pessoas. O Senhor nos leva em lugares que a gente nunca imaginou, irmãos. O Senhor abre portas que a gente nunca nem esperou. Eu e a irmã Feio tem vivido isso esse mês. O Senhor colocou a gente em lugares que a gente nunca almejou estar. Mas foi por quê? Pela nossa força? Não. Por a gente ser boazinha? Não, porque a gente não vale nada. Quem vale é o Senhor. Mas foi porque o Espírito Santo dele está nos conduzindo e está enviando pessoas para nos unir. Essas crianças vão estar no nosso culto lá, o pastor, no culto dos juniores. Para mim vai ser uma honra muito grande, porque é o Senhor que liga. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É nas pequenas coisas. Quando a gente começou com esse grupo, era 4 a 5 meninos. Hoje tem quase 30. Eu não sabia fazer um gesto ainda, não sei. Não sei, mas o Senhor falou, vai com a tua força, eu vou te ajudar. E o Senhor tem 3 para 4 anos, eu creio que a gente está nesse grupo. E o Senhor vem aumentando. E eu sem saber nada, irmão, sem saber nada. Pessoas da nossa sede me chamando para ensinar. Elas que sabem. E eu falei, Senhor, como isso pode acontecer? É porque Ele é grande. E é o poder dEle que faz, porque a gente não tem nada. Aí eu sofria muito, porque eu queria fazer um vídeo, não sabia, não tinha quem fizesse para mim. Queria fazer vídeo das crianças, não sabia, não conseguia. Aí eu apanhava. Aí o Senhor foi me ensinando, consigo fazer o vídeo das crianças. O Senhor preparou a irmã para fazer vestido. O Senhor preparou pessoas para ofertar. O Senhor nos deu condição de comprar as coisas. E a obra do Senhor se sustenta pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Porque por nós a gente não tem força. Meu marido, quando a gente casou, ele ficou desempregado. Eu estava grávida da Sara, essa maiorzinha aqui. Eu estava com diabetes, grávida dela. Ele desempregado, a gente vendeu o carro para pagar a última, faltava a última prestação. Derrama azeite hoje sobre a vida de vocês. E o Senhor dá para vocês a paz que excede todo entendimento. E o Senhor fortalece cada um de vocês. E o Senhor fala para vocês, não desista das suas casas, não desista dos seus filhos, vocês vão testemunhar. Há um pouco mais, 2 anos, filho? 1 ano, mais ou menos? Há 2 anos atrás, esse menino, o pastor Murilo, sempre foi, desde pequenininho comigo na igreja. Só que o pai dele, ele não aceita a gente ser cristão, não aceita ele ser cristão. É o esposo e a padrasta dele, que o Senhor reescreveu a minha história para a glória do Senhor. E quando ele fez de 11 para 12 anos, ele começou a se afastar da presença do Senhor.